falar um pouco sobre prazer. A pergunta é: do you feel pleasure studying English? E essa pergunta eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim. Diz aí, você sente prazer quando você estuda inglês? Prazer, sabe aquele prazer gostoso? Aquele prazer que você sente quando você senta no sofá para assistir sua série favorita? Talvez aquele prazer que você sente quando você come aquele chocolate que você tanto ama, ou aquele prazer gostoso que você sente quando você escuta aquela música que você tanto gosta. Esse prazer, quando você senta para estudar inglês, você sente prazer? Sim ou não? Digita aqui. Ó, Ulisses, yes, I do. Quem mais? Marcos também, yes, I do. Leozinho, sure, yup, yes, I do. David dizendo, Adilson dizendo, pô, várias pessoas, olha, várias pessoas. A Wellington está dizendo, não sinto porque não consigo aprender. Opa, então a gente vai resolver isso hoje, Wellington. Renato, yes. Quem mais? Yes, I do. Aqui, ó, Rogério também. Quem mais? Rutieli também. Pô, que bacana. Às vezes sim, outras não. Disse aqui a Josi. Ótimo, ótimo. A gente vai resolver essa questão aí hoje, tá? E eu vou explicar para vocês por que que o prazer é tão importante na hora de aprendermos inglês. E, infelizmente, os cursos de inglês não falam sobre isso. E isso é uma pena, porque isso é um atraso no aprendizado linguístico do aluno. Você vai entender como o seu cérebro funciona e como você deve utilizá-lo a seu favor. Então, a segunda pergunta que eu tenho para fazer aqui para você hoje é: How many times have you tried to learn English? Digita aqui para mim quantas vezes você já tentou aprender a falar inglês no passado. Quantas vezes? Pode ser sozinho ou pode ser em curso de inglês, tá? Não precisa citar nomes, é só dizer quantas vezes. 2, 3, 4. Quantas vezes? Uma? Nunca. Se você nunca tentou, digita nunca. Tá bom? Coloca aqui para mim. Ó, o Ulisses está dizendo aqui, o meu problema é quando não consigo lembrar do que estudei. Ah, Ulisses, aqui na Imersão Inglês Fluent Wave, você vai aprender a lembrar de qualquer coisa e jamais esquecer, cara. E isso, novamente, eu digo, tirado da psicologia, né? Com muito estudo científico, tá? Aí, 3, algumas. Quem que disse aqui algumas? A Sandy disse aqui algumas vezes. O João, 3. Heiler, 3. Quem mais? Raquel, 1. Ó, Antônio nunca estudou. Beleza, beleza. Uau, Ulisses, 5 vezes, Ulisses. Caramba, hein? Várias pessoas. Umas 10 vezes, Giovanni. Uau, que isso? Ah, não. Espera aí. Paulo está dizendo 138? Aí não. Bom, o bom é que vocês agora estão no lugar certo para aprender da forma correta. Qual que é a forma correta? A forma natural, a forma que você aprendeu o português. Essa é a forma mais fácil, mais simples, mais prática e mais eficiente de se aprender o segundo, terceiro, quarto ou quantos idiomas você desejar aprender, tá? O aprendizado natural do idioma. Não é aquele aprendizado que você vai para a escola aprender verbo to be no quadro. Já começa errado, né? Já começa tentando aprender com escrita no quadro. A gente não começa aprendendo assim. A gente começa aprendendo ouvindo, não é assim que a gente faz quando é criança? Escutando, e em seguida a gente faz o quê? A gente fala. Então hoje vocês vão aprender aqui um passo a passo que já vai abrir os horizontes para você, que vai te ajudar aí a resolver essa questão na sua vida. Beleza? Então, olha, tem muita gente aqui comentando e eu agradeço a vocês pelos comentários, porque sem a participação de vocês, essa aula não acontece. Sem aluno não existe professor, né? Professor, eu preciso de vocês, eu preciso da participação intensa, por isso, thank you so very much. Muito obrigado. Segunda pergunta, what stopped you from getting there? Se você disse aqui que você tentou 3, 4, aquelas pessoas que nunca tentaram, tudo bem, mas aquelas pessoas que tentaram 2, 3, 4, várias vezes, 138, como disse o Paulo, o que foi que te impediu de chegar até a sua fluência? Coloca aqui para mim, escreve aqui, o que atrapalhou você de chegar lá? O que te impediu? Por que você tentou tantas vezes e não falou inglês, não fala inglês fluente nos dias de hoje? O que houve? O que aconteceu no meio desse processo? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui agora. Vamos lá. Ah,
Leozinho está falando que é o som do TH. Não por isso, Leozinho. Tenho vários vídeos aqui mesmo no nosso canal no YouTube explicando o som do TH. Inclusive, dentro da série Dissecando Frases em Inglês, em várias aulas eu trouxe isso à tona explicando. Tem um vídeo em especial onde eu falo sobre o som do TH vozeado e não vozeado. Você pode assistir e resolver isso na sua vida para sempre, tá? Quem mais? Aula chata. Isso é ruim, hein? Isso é ruim. Quem mais? Não sentir evolução. Olha, todo esforço requer resultado. Isso é como o cérebro funciona. A gente se esforça para fazer alguma coisa, a gente demanda, naturalmente, de forma inconsciente, um resultado. E um resultado positivo, é óbvio, nós estamos nos dedicando para aquilo. Quando a gente não observa a evolução no processo, a tendência é desistir. Quem mais? Sempre a mesma coisa do mesmo jeito, disse aqui o Wellington, né? Mesmo jeito de ensinar, só verbo e mais verbo. Nós não aprendemos a gramática nem do português antes de chegarmos até a fluência. Não é assim? Você vai estudar gramática do português quando você já está falando fluente há muito tempo. Anos, né? Falando fluente, aí você vai para a escola estudar a gramática do português. Aí eu não entendo por que aqui no Brasil os cursos de inglês querem que você estude gramática logo de cara. Você entrou no curso, pega aí, abre o papel, pega a caneta e vamos copiar. Verbo to be. Faz sentido? Para mim não faz sentido, infelizmente. O que mais? Dificuldade no entendimento da escola, disse aqui o Heiler. Então, se a coisa não for simples, a gente também tende a desistir. Olha, tem muita gente que tenta começar as coisas do meio ou do fim. Quando nós começamos do meio ou do fim, você aumenta as chances de desistência. O que a gente precisa fazer é começar do começo. Então, é do simples para o complexo. Isso eu estou trazendo novamente da psicologia. A psicologia diz, principalmente a psicologia behaviorista diz, que nós precisamos começar do simples na busca pelo complexo. E falar inglês fluente é um comportamento complexo. Então, a gente não pode começar de uma coisa muito difícil, logo de cara, uma coisa muito complexa, porque o entendimento não vai ficar claro. Então, tem que ser do simples e constante até que. Isso não quer dizer que você precisa de anos para chegar até a fluência, né? Afinal de contas, você já é adulto. E você vai aprender ao longo de toda essa imersão como utilizar o seu cérebro, por mais velho que você seja. E aí, na verdade, quanto mais experiência você tiver, melhor será para você. Mas calma que sobre esse assunto nós falaremos no dia que eu explicar o primeiro pilar da metodologia Wave, tá? Só um spoiler, foi só um spoiler. Quem mais? A Josi está falando, escutar também é muito diferente da escrita. Verdade. Por isso que nós não podemos começar pela escrita nem pela leitura. A gente tem que começar pela escuta. Pela escuta. Igual você fez no português. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta? Nós temos muitas respostas, eu não consigo ler todas, tá? Mas vai deixando aqui porque depois eu volto. Terceira pergunta que eu tenho para você hoje. Why do you believe it's important to keep on trying? Se você está aqui, mesmo depois de tantas tentativas, por que é importante, na sua opinião, continuar tentando aprender a falar inglês fluente? Por quê? Digita aqui para mim, eu quero saber. Por que é importante para você continuar tentando aprender a falar inglês fluente? Quero saber. Me conte um pouquinho a seu respeito. A Sandy, inclusive, está dizendo, né, que normalmente o que aprendemos aqui no Brasil é muito diferente lá de fora. E isso desanima fazer inglês no Brasil. Olha, Sandy, você tocou num ponto aqui muito importante e realmente você falou uma grande verdade, muito diferente, infelizmente. Não é aquele inglês prático, inglês realístico, é algo muito teórico. E teoria por teoria não faz com que você chegue até o seu resultado, né? É preciso que você pegue isso e coloque em prática para vivenciar isso. E mais importante, que você leve isso para o seu mundo para que você tenha prazer. Vamos ver. Porque eu tenho a vontade de fazer um intercâmbio, disse aqui a Rutiele. Quem mais? Porque preciso aprender a evoluir no trabalho, disse aqui o Wellington.
Quem mais? Um desafio pessoal, falou aqui o Rafael, para fazer o intercâmbio e poder viajar. O João também comentou. Então, olha, nós temos muitos comentários. Desafio pessoal para poder ter liberdade. Aliás, Raquel disse isso aqui, né? Ter liberdade, para mim, essa é a palavra que representa em inglês. O que mais? Preciso por causa da minha profissão, disse aqui a Josi. Que mais? Eu moro em Londres. Nossa, Cíntia, se você mora em Londres, aliás, todas as pessoas que estão aqui agora, que moram fora do Brasil e que estão em contato direto com o idioma, ou melhor, num país onde a língua mãe é a língua inglesa, não tem jeito, né? Não tem para onde correr. Ou você aprende a falar inglês, ou a sua vida continua sendo aquela vida de sempre, medíocre, né? Sempre o mesmo. A gente não consegue evoluir. Se morando no Brasil, a gente precisa do inglês para poder evoluir, voar voos mais altos em todas as áreas, melhorar o entretenimento, melhorar o trabalho, a questão do emprego, a questão do salário, melhorar as nossas viagens, melhorar a nossa capacidade de network, de se conectar com outras pessoas, né? Melhorar aí a nossa capacidade de autonomia, porque com o inglês fluente você agora não se sente mais preso, aquilo que eu disse antes, é a liberdade, né? Imagine fora do país. Aí não tem jeito mesmo. Mas, uma coisa é importante, e vocês que estão aqui, que residem fora do país, certamente vão concordar comigo agora. Não basta morar fora do Brasil para poder falar inglês, né? Tem gente que pensa assim, eu vou sair do Brasil, vou migrar para outro país e lá eu aprendo. Sabe de nada, inocente. Muitos são os alunos que nós temos residindo em outros países, principalmente aqueles que moram em países onde a língua mãe é a língua inglesa. Por quê? Chegaram lá e não tem o como. Não basta querer para fazermos as coisas na vida. Nós precisamos de saber como fazer. Porque o querer, ele te dá o pontapé inicial. Quando você quer alguma coisa, você inicia o comportamento. Mas para você continuar nesse comportamento, é importante que haja prazer e que você saiba como fazer, para que você tenha o resultado. Lembra que eu disse antes? Sem resultado leva-se a frustração, e a frustração a desistência? Então, o resultado, ele acontece muito mais facilmente quando você tem o passo a passo, quando você tem o norte, quando você tem o como. E é o como que você recebe aqui dentro da imersão English Fluent Wave, tá? Então, aguarde, porque o melhor ainda está por vir. The best is yet to come. Aí, ó, mais um. Evaldo também mora na Inglaterra. Olha que bacana. Mas nós temos outras pessoas aqui que eu sei que moram fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos algumas pessoas, eu tenho certeza, pelos nomes aqui eu estou reconhecendo, porque eu sempre converso no privado com todas as pessoas. Aliás, ao longo de toda a imersão English Fluent Wave, eu me torno seu professor particular de graça, não é assim? É a minha promessa para você. Então, eu já venho conversando com várias pessoas e vou continuar conversando até o final da imersão. Após o final da imersão, aí sim, eu passo a dar atenção para os alunos que se matricularam no curso Wave Online English. Afinal de contas, o meu tempo também é limitado. Mas enquanto a imersão está acontecendo, você que está participando da imersão, me chame no privado, sane as suas dúvidas comigo, tá? As suas atividades práticas, que inclusive hoje vai ter, logo após a aula eu vou passar aqui para você a sua atividade prática. Envie-as para mim, porque se você quer falar inglês, você precisa falar inglês, não tem outro caminho. Beleza? Show de bola. Aí, ó, Josi também está dizendo aqui, não entender e saber se expressar é o que desanima mais em viver fora. É verdade, Josi. Você quer falar alguma coisa, você fica travada, né? Você não consegue se comunicar com as pessoas, é horrível, horrível. E eu posso dizer isso porque eu vivi isso na pele. Eu fui para os Estados Unidos pré-adolescente. Antes de eu aprender a falar inglês, eu vivi isso, né? Eu experienciei momentos em que eu queria conversar com as pessoas e eu não conseguia. Isso me gerava muita frustração. E eu vivi isso numa época em que a internet não existia. Então, quando eu tinha que formular as minhas frases, eu precisava de pegar o dicionário no papel e criar as minhas frases olhando palavra por palavra
E muitas vezes eu cometi muitas gafes porque as pessoas não conseguiam compreender aquilo que eu estava dizendo. Essa é a grande verdade. Pegava palavras erradas, né? E aí as pessoas falavam, o quê? Como é que é? Não estou entendendo nada. Várias vezes. Até que, dentro desse período de 6 meses, eu fui capaz de chegar até a minha fluência no idioma, e aí eu comecei a me comunicar com as pessoas. Mas para que isso acontecesse na minha vida, eu precisei de um inglês realístico. Eu precisei de desenvolver estratégias e caminhos que me levassem à prática do idioma de forma real. E assim eu colhi os frutos que eu queria, que era falar. Eu precisava falar, eu queria falar. Você imagine, um pré-adolescente querendo fazer amizades, querendo namorar, eu não podia, não conseguia, não falava o idioma. Então, aqueles primeiros 6 meses foram 6 meses de turbulência, até que eu comecei a desenrolar o meu idioma. Você que mora fora do país, saiba que você também pode chegar lá. E nós temos muitos exemplos de pessoas que, morando fora do Brasil, chegaram até nós com essa frustração. 4, 5, 6 anos morando fora, sem falar o idioma. E aí, em até 6 meses, chegaram até fluência conosco. É impressionante, né? Você vai chegar lá também, eu vou te mostrar como, beleza? E você que mora no Brasil, você não precisa de sair do Brasil para poder aprender a falar inglês. Tudo que você precisa é do passo a passo e de uma imersão aqui no Brasil. O nome Wave, imersão linguística, não é imersão à toa. É para fazer com que você, de fato, mergulhe no idioma.